Olá, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para ler um texto do Lucas Mourão. Esse irmão escreveu um texto chamado Honestidade como Modo de Vida. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu que escrevi o texto, foi o irmão Lucas Mourão, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar pedindo ao Senhor que nos ajude nesse pequeno devocional, para que nós possamos agregar mais coisas à nossa vida espiritual e, logicamente, praticá-las. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que sejamos honestos, e que quando a gente não for, Senhor, que a gente possa se arrepender verdadeiramente e fazer as coisas do modo que o Senhor nos ensinou a fazer. Ó Pai, que nós possamos ser cristãos verdadeiros em todos os aspectos da nossa vida. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nossa porção bíblica de hoje está em Romanos 12, versículos 9 até o 21. E diz assim, ó: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu amigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Bom, o irmão Lucas Mourão escolheu dois versículos, o 17 e o 18, para serem versículos chaves. E diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Meus irmãos, então, esse texto vai nos alertar sobre uma coisa que nós já deveríamos saber há muito, né? Acho que todos nós sabemos disso. É o fato de que todo crente, todo cristão tem a responsabilidade de representar Cristo aqui na Terra, né? Nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Jesus Cristo. A nossa pátria é a celestial, e nós então estamos aqui representando o nosso Jesus. Por isso, é fundamental que a gente tenha um comportamento digno dessa responsabilidade, né? Se nós estamos representando o nosso Deus, não podemos ter uma vida toda bagunçada, né? Eu acho que assim, não podemos ter a vida bagunçada em muitos aspectos. A gente não pode ficar devendo, a gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode amaldiçoar, né? Tem gente que fala, um fala a favor de determinado político, outro fala contra determinado político. Lembrando que assim, nós estamos aqui para abençoar as pessoas, orar por elas. Eu também não sou a favor de todos os políticos, eu não sou a favor de todos os gestores, né? Mas a gente não está aqui para ficar brigando com as pessoas como se nós fôssemos donos da razão. Porque nós temos que nos lembrar que Cristo morreu até por aquele político que nos prejudica, que é falso, que fala palavrão, que fala isso, fala aquilo, enfim. Jesus Cristo morreu por esse chefe que é malvado. Jesus Cristo morreu por aquele amigo que é falso.
Então nós temos que, assim, nos lembrarmos o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Então a gente tem mesmo que ter um comportamento digno desta responsabilidade, né? Então Cristo tem que ser assim, o principal, como se fosse uma novela, o ator principal, quem que é? É a mesma coisa na nossa vida. Na nossa vida, a pessoa principal, o protagonista dela, só pode ser Jesus. Então a gente não pode ter espaço nem para falsidade e nem para mentira, de forma alguma. É fácil? Não, não é fácil, né? As pessoas dizem assim, não, mas eu não minto, eu não sou falso. E aí alguém bate na sua porta e você manda o seu filho falar, diz que eu não tô. Mãe, telefone para você. Você está no trabalho, não concluiu o trabalho, não concluiu aquilo que você tinha que fazer. Aí a pessoa ao telefone, olha, a fulano está pedindo tal determinada coisa, diz que eu estou no banheiro, entendeu? Então, assim, existem muitos níveis de mentira e de falsidade. Ah, existe mentira branca? Não, não tem. Primeiro que mentira branca é uma mentira preconceituosa, né? Porque sempre a gente quer ligar o preto ao que é ruim e o branco ao que é bom. Então é preconceituoso, não existe mentira branca. E nem existe uma mentira leve, né? Não existe. Todas as mentiras são mentiras e todas as falsidades são falsidades. Nós temos que ser honestos em tudo. Se vamos conseguir ou não, isso é um problema entre você e Deus, né? Você, quando não consegue, você tem que se arrepender e confessar ao Senhor o seu pecado. Mas assim, desde a coisa menor que você fizer, até as coisas de grande responsabilidade, você tem que estar atento em relação à falsidade e à mentira. Desde falar para o vendedor, você me deu um troco a mais, até as pequenas corrupções, né? Usar o passe do idoso, furar fila, pegar um clipe e levar para casa do trabalho, uma caneta, né? Meu trabalho tem tanta caneta, ninguém vai perceber. Enfim, tirar uma cópia lá no seu trabalho sem autorização da sua chefia. Então, o que acontece? São pequenas corrupções que a gente não vai se dando conta, né? Então, a gente vai acabando burlando regras e vai aceitando ou estabelecendo vantagens de maneira indevida e acaba se envolvendo em atos de sabotagem e corrupção. Parece uma coisa enorme, né? A gente fala assim, determinado político é corrupto, fulano é ladrão, ciclano é não sei o quê. Só que assim, aquele ciclano, aquele que é ladrão, aquele que está lá naquela posição superior, ela já esteve aqui onde nós estávamos. Então, antes da pessoa ter uma posição de destaque, ela era como nós, mortais comuns. Então, assim, a palavra fala, né? Se você não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Então, certamente um pequeno corruptor aqui vai ser um grande corruptor quando estiver em destaque. Então, nós temos que sempre falar a verdade, sempre sermos sinceros, sempre sermos honestos em tudo que a gente faz, do jeito que a gente age ou do jeito que a gente fala. Então, como cristãos verdadeiros, eu não gosto da palavra crente porque crente até o diabo crê, né? Eu acho que assim, eu gosto dessa palavra, cristãos verdadeiros. Não estou falando de religião, estou falando nada disso, estou falando daquelas pessoas que verdadeiramente seguem a Jesus Cristo. Essas pessoas devem agir como verdadeiros diplomatas de Cristo, sem renunciar às suas convicções, aquilo que ela acredita, a sua fé. A gente tem que exercer o amor ao próximo, manter sempre uma postura de respeito e de tolerância. Então, por exemplo, muitas coisas na política vigente desagradam a muitas pessoas, mas não é por isso que nós ou as pessoas podem ser desrespeitosos, né? Então, a gente repassa um meme do político X ou do político Y, mas aquilo é algo que a gente tem certeza que é verdadeiro, aquilo não está expondo a pessoa. Então a gente tem que repensar essas coisas, né?
nós temos que evitar que o ódio, o rancor acabem sendo difundidos através do nosso ódio e do nosso rancor. Então nós temos que demonstrar assim, respeito, tolerância e não ficar alimentando briga, dissensões, né? Tem gente que fala assim, eu vou sair do grupo do WhatsApp porque a pessoa está falando mal do político que eu acredito. Ah, eu vou sair do grupo do WhatsApp porque a pessoa me contrariou. Então assim, nós temos que parar de alimentar esse tipo de coisa, essas brigas, essas dissensões. Tem opiniões que a gente não precisa dar. Eu tenho a minha opinião, mas a gente não precisa dar, né, irmãos? E a gente tem que evitar. Nós somos filhos de Deus, né? Nós temos que tomar cuidado com o outro. Às vezes o outro se magoa, fica triste, cria uma raiz de amargura. Para quê? Para quê? Por causa de uma pessoa importante, por causa de uma chefia, por causa de um político, por causa de um gestor. Não, irmãos, não pode ser assim. A gente sempre tem que ter a porta aberta para o diálogo e quando as pessoas perguntarem, a gente fala com todo respeito, com toda deferência, se achar que deve falar, senão é melhor se calar, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou colocar no grupo porque as pessoas têm que saber do jeito que eu penso. Para, irmão. Para de julgar o outro, para de fazer isso. Existe sim um juiz, mas não é você, não sou eu. Então, eu confesso, muitas vezes eu fico irada, porque eu falo, nossa, como que a pessoa falou determinada coisa dessa pessoa que eu tenho tanta deferência? Mas isso não é problema meu. Eu tenho que aprender a me calar, eu tenho que aprender a refletir, eu tenho que aprender a respeitar e tolerar o outro, ainda que a opinião do outro não seja a meu favor. E nós temos que ter isso em mente, principalmente agora que se iniciam as épocas de eleições, né? Então, assim, nós temos que nos lembrar que somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, somos embaixadores de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para defender nem A e nem B. Nós temos que lutar por aquilo que é certo, sim, mas com tolerância, com deferência, com respeito. E lembrando que o nosso dever, a nossa maior oportunidade, o que mais nós devemos fazer é compartilhar as mensagens de Cristo. Esse sim é o nosso foco principal. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Construa pontes com atos de bondade e perdão. Do outro lado, você abraçará a paz e a reconciliação. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E, irmãos, quero também lembrar que a gente combinou que agora em 2022, ó, a gente vai crer que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas. E lógico, vai ficar muito mais fácil agir com honestidade como um modo de vida. Amém? Eu me despeço aqui. A nossa palavra de ordem que é gratidão.